Olá, meu nome é Lízia Brandão, eu sou psicóloga e hoje eu vou falar sobre um assunto que é pertinente a todos nós, a não ser que algo interrompa o seu fluxo na vida e que você não passe por essa etapa tão desafiadora que é a meia-idade. E o nome dessa palestra se chama Desafios da Meia-Idade, pois a vida é feita de períodos, ciclos, e passamos por várias transições. Então nós temos a primeira etapa da nossa vida, que é um ego mais relacionado ao mundo. É um eu-mundo, entre aspas. E a segunda etapa, não existe uma fase pré-determinada, mas geralmente entre os 40, 50 anos em diante, que é o eu-si mesmo, onde a gente vai entrar mais em conexão com a nossa alma, com o nosso propósito de vida e fazer uma avaliação de toda a nossa existência. Na primeira etapa, essa criança que recebe todas as influências dos pais, desenvolve desde o útero materno crenças, muitas vezes padrões limitantes, crenças negativas, e que ela vai somando a essas experiências, a tudo aquilo que ela vai encontrando e se relacionando ao longo da sua vida, relacionado à escola, às instituições, aos próprios relacionamentos. E essa criança interior, que independente da idade, todos nós trazemos intrínseco em nós, tem uma necessidade grande de ser aprovada pelos pais. E muitas vezes ela carrega, de forma inconsciente, esses padrões em que ela não se sentiu aprovada, amada, muitas vezes abandonada, e ela vive então nesse contínuo, vamos dizer assim, de ações em que ela busca ser aprovada pelo externo, pelo meio. O que acontece é que, muito jovem, nós vamos nos deparando com decisões muito importantes e cruciais na nossa existência, como um casamento, como a nossa profissão, como um relacionamento, enfim. E muitas vezes aquela criança que vem com algo inserido de um propósito maior e que não está muito claro para ela, como o fato, por exemplo, de ela querer ser uma artista e a família esperar dela que ela seja um médico, ela às vezes ela fica com aquilo, com aquele desejo, com aquela vontade da sua alma, presa em algum lugar do passado. E ela vai buscando as questões, que nós temos questões desafiadoras nessa vida, econômicas, de relação, como eu já havia mencionado, entre outros fatores, em que tu vai esquecendo em alguma parte esse anseio, esse vocatum, que vem do latim, quer dizer a vocação, né? Esse algo mais que nos impele, nos impulsiona a expandir. Porque a nossa mente, ela está muito relacionada ao nosso inconsciente coletivo, a questões transgeracionais, mas a nossa alma está ligada ao nosso coração, aquilo que vai muito além da nossa razão e que pede espaço para se apresentar. Muitas vezes, essa alma, ela está feliz daquilo que não tem reconhecimento, mas que ela sente um prazer imenso em estar realizando, estar em seu pleno estado de presença. Quando a gente chega por volta dessa idade que eu mencionei, e que muitas vezes também são inúmeros casos, mas os filhos seguem a sua vida por um processo natural. O casamento nem sempre está muito bem, mas isso não é regra geral. Nós não realizamos aquilo que nós temos como vocação e propósito de vida, e começa aí um processo em que a gente sente que parece que tudo vai desmoronar ou desmoronou e a gente não tem aonde se apegar, aonde se agarrar. Então, começa uma busca muitas vezes solitária de algo perdido em nós. E que nós temos que perceber que isso é uma grande oportunidade de crescimento e expansão que a vida nos oferece, para irmos muito além de nós mesmos. Então, nessa busca de autoconhecimento, é onde acontece o religare, né?
Não tem nada a ver com religião, mas uma conexão com algo divino dentro de nós, muito sagrado. Em que nós, quando nascemos, quando nós passamos pela fase da infância, é muito espontâneo em nós. Esse riso solto, a capacidade de soltar para dançar, a arte, o estar entre amigos, o se deliciar e aproveitar, estar presente em pequenos momentos que são muito grandes da nossa vida, como ficar encantado com coisas muito simples, e exemplos não nos faltam. E esse adulto, muitas vezes preocupado com essa correria do dia a dia, entra naquele automático e se perde em si mesmo, e se perde na sua relação consigo e com os demais. Então, quando chega esse momento, a pessoa muitas vezes ela vai realizar um sonho lá na infância, da adolescência, da sua juventude, como por exemplo pintar, ou algo que ela percebe que, nossa, eu passei a vida inteira ansioso, e deixei a vida passar. Meus filhos foram embora, algo aconteceu, ou muitas vezes esse despertar vem com algo muito grave. A morte de um ente querido, às vezes a pessoa entra numa falência, uma enfermidade, algo acontece que você desperta. E infelizmente situações muito chocantes. Então a vida te dá um toque, te dá um empurrãozinho. De repente, é como se passasse um caminhão e a gente acorda como se fosse uma anestesia. E a gente para pensar na transitoriedade da vida, no efêmero. E esse momento, ele é muito precioso. É aquele momento que a gente vira criança, já está com uma idade, não sei se avançada, porque essa criança existe em qualquer idade. E aquele brilho no olhar que todo mundo reconhece, aquele sorriso espontâneo, é aquela felicidade que brota do nosso coração, a gente não sabe por quê. E a gente também começa a olhar com mais compaixão por esse ego, sedento por reconhecimento, fruto de uma mente também que tem os seus limites, repleta de memórias, mas a gente começa a amadurecer, sai de uma adolescência emocional e entra nessa maturidade. E que ao mesmo tempo que a gente está madura, a gente vira criança e começa realmente a perceber a grandiosidade da nossa existência e realmente a viver e não só sobreviver. E dentro do meu limite de saber, é isso que eu trago para vocês, e que a gente possa cada dia se perguntar: quem sou eu? Será que eu estou realmente feliz com o que eu estou realizando? Será que eu estou numa relação que realmente está me nutrindo? Será que eu estou vivendo por viver? Ou eu tenho esse propósito maior na minha existência que eu estou realizando e transbordando isso em mim, ofertando às demais pessoas, porque isso é o propósito da nossa existência, ofertar ao próximo o nosso melhor e deixar nossa marca nesse mundo como algo que a gente veio para beneficiar a si e imensamente beneficiar os demais. Muito obrigada. Namastê.